Dizer, né, o que tá escrito ali. Aqui diz assim: a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Tá Conforme, né? trazendo aqui. Então, né, mas só pra gente Mas ele é um estado, entender né? sobre aquilo, Felicidade é tá? um Tipo, é um estado, estado não é... durável de plenitude. Então, a gente Aham, estar pleno sobre aquilo, né? sim, Satisfeito, de certa forma, né? E aí aham, entra depois a palavra satisfação e equilíbrio físico, então, né, do nosso corpo, uhum. e mental também, de certa forma, né? Tudo tem que andar junto, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, eu espero que se você for uma delas, você desagarre o quanto antes da melancolia, da tristeza, porque às vezes a pessoa, ela tá no passado, ou ela, mesmo no presente que seja, ela fala, eu entendo que a vida não é boa pra todo mundo, a vida não é justa, também esse negócio do merecer tem a ver com justiça, às vezes a vida não é justa. Esses dias a gente estava no mercado fazendo compra, e a Aline falou, cara, graças a Deus você não é CLT. Porque tinha um gerente, um supervisor, dando bronca num cara porque ele tinha pintado um negócio um pouco torto, porque ele queria sair mais rápido pro almoço. Mas, tipo assim, uma coisa mínima, uma besteira. A pessoa, o supervisor, ele só queria encher o saco do funcionário ali, os dois são funcionários, ninguém é dono do mercado. Mesmo se fosse, nunca se caracteriza também ser rude com alguém. Claro que ele tá no posicionamento de cobrar, etc, mas É um volta jeito, né? Entra no jeito de falar, o né? jeito. Mas, de novo, felicidade é um momento. Felicidade, ela não é um todo. Só que, muitas das vezes, quando a gente está numa zona simples, está num momento simples, aquele momento simples pode ser felicidade, dependendo do ângulo. Então, muitas das vezes, a vida é ângulo também. O 6 e o 9, o posicionamento, a visão que você tem daquele presente. Tá, igual esse dia que pra gente pode ser um ótimo dia, porque a gente está de férias, tá um dia agradável lá fora, nós dois estamos com saúde, nós dois estamos de férias, tem um momento de felicidade maior do que de férias, né, muitas das vezes. Só que às vezes as férias a gente fica até chateado, triste, cansado das férias. Daqui a pouco a gente já quer trabalhar e fala, caraca, entediado, né? fala, poxa, olha, ter uma ocupação também é felicidade. Então a felicidade, ela tá em tudo, permeia. Eu acho que a gente falou bem vamos tratar de primeiro bloco, vamos dizer assim, tem 26 minutos, igual o tempo vai rodando, o tempo vai passando do jeito gostoso. Felicidade no outro. Felicidade no outro? Um outro. Como assim? Vamos começar agora, pra gente chegar no segundo bloco. Como que é a felicidade de você com o outro? Como você enxerga a felicidade com o outro? Eu acho que, vamos ver se eu entendi. Uhum. De certa forma, uma parceria, uma conversa, uma fidelidade, talvez, né? Tipo, acho que certas coisas, assim, tipo, pensando em mim como um outro, acho que seria isso, assim. Acho que é isso. Talvez, vou tentar trazer, talvez você acrescente, então. Agora, pra mim, é um momento feliz, como eu disse. É um momento comum, mas é um momento diferente. É raro a gente pegar uma câmera, isso daqui tá dentro do meu nicho, tá dentro dos meus gostos, das coisas que eu gosto, que é fazer vídeo, tá aqui no YouTube, etc. E trazendo reflexão, etc. E ter alguém, um outro, aqui também é muito importante, é muito legal. Então, o eu no outro, a gente encontra, por exemplo, eu com um cliente na barbearia. Eu sou feliz, muitas das vezes, a felicidade no outro é quando um cliente se sente satisfeito pelo meu serviço. Quando ele corta o cabelo, esses dias atrás tinha um cliente que ele tinha um problema, eu não vou esqueci o nome aqui, né? Psoríase, é um outro nome, que cai os pelos do cabelo, cria umas regiões sem cabelo mesmo, por estresse. Ele falou que foi um trauma quando ele tinha 8 anos de idade, talvez ele perdeu alguém, sofreu algum acidente. Alopécia, o nome. Que daí o dele era mais avançado, era um caso, alopécia psíquica, né? Então mental. Então esse estresse fazia queda de pelos. E aí, poxa, desde os 8 anos, agora ele com 26, 24 anos de idade, fazendo tratamento, fazendo as coisas, o cabelo dele cresceu, preencheu aquele espaço vazio, vamos dizer assim. A gente fez um corte de máquina que para muitas pessoas é simples, mas ele não cortava o cabelo na máquina, era na tesoura, era tentando tampar. Ele gostava só de cortar o cabelo quando não tinha ninguém na barbearia. E dessa vez a gente conseguiu passar uma número 4 na lateral, um pente alto, né? A Aline que conhece um pouco de corte de cabelo. Mas só que pra ele já foi, tipo assim, uma realização dele, olhando no espelho, ele falando, talvez agora eu possa ficar sem boné, talvez numa próxima a gente já consiga fazer um degradê, coisa que é comum pra muita gente, e que pra ele, durante talvez 20 anos, era um monstro, era uma coisa difícil, era uma coisa que limitava, era uma dor. Ir na barbearia pra ele era dor, e se tornou algo bom, e ele confiar em mim também, né, tipo, ele sempre teve isso, tipo assim, de confiar muito em mim também.
Então eu tenho uma felicidade em ver a felicidade do outro, ou poder proporcionar felicidade para outras pessoas. Então, aqui no relacionamento, a Aline agora está proporcionando felicidade para mim. Ela se juntando comigo, ela se juntando com você, se juntando com essa conversa. Então, isso é felicidade no outro. Dentro de um casamento, como a gente falou, né? Eu falei pra Aline, antes de começar o vídeo, falei, a gente vai trazer também felicidade no casamento. Desde quando a gente acorda, vou começar do dia, como começa o dia, né? Cumplicidade de acordar de manhã, né, da intimidade de alguma forma, de dar um beijo, um abraço logo cedo, um carinho, um cheiro, de falar, de desejar um bom dia, de ver se a pessoa, você dormiu bem, sonhou, quer falar do seu sonho, compartilhar esses momentos são coisas de felicidade e que meio que eu desejo para quem assista tenha também. Tenha um dia talvez esse privilégio, esse sentimento de ter alguém do outro lado aí que vai estar junto, que seja parceiro ou parceira dessa pessoa. Claro que hoje em dia tem formas de amor, às vezes você pode ser um afetivo, mas isso é independente. Ainda trata de ter essa felicidade com o outro. Agora, mais recente, eu tenho meu psicólogo também, eu tô indo mais recente no psicólogo, gosto de falar bastante sobre isso, porque nós, homens, de alguma forma, temos uma dificuldade maior de procurar ajuda psicológica, e é muito interessante, muito bom. Então tem esse eu com o outro, eu com o cliente, eu com a Aline, eu lá com o meu psicólogo. Eu espero muito ter filhos de alguma forma. A Aline tem esse debate muito alto da gente ter filhos ou não, às vezes a gente não vamos ter filho porque é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem noção de como que um filho também traz uma felicidade enorme para as pessoas. Querendo ou não, tipo assim, velho, você vê um pinguinho de gente, você vê um rosto, você vê um carinho, você vê aquela falta de malícia mesmo que a criança, a inocência da criança, a pureza de uma criança, o sorriso, e isso. Você quer acrescentar um pouco mais a felicidade no outro também? Depois né? Você falando assim, né? Tipo, é igual eu sou professora, então eu vejo a felicidade no outro ali, por exemplo, pensando nos meus alunos específicos, né? Nossa, eu fico muito feliz esses tempos. Ixi, eu tenho muitos relatos aí pra falar sobre isso. Mas tem mais dois, assim, que tá mais aqui na minha cabeça e que me marcaram de certa forma. Foi que uma vez um aluno, esse ano mesmo, ele falou assim pra mim, prof, 2020, mais ou menos, por aí. E daí era uma turminha de terceiro ano. E terceiro ano, eles têm mais ou menos ali uns 8, 9 anos, por aí. E assim, a matemática com eles ali é totalmente básica, né? Mais e menos só, acho que nem... E começa a entrar na multiplicação e só. Mas tinha um aluninho lá que ele era muito assim, muito voltado pro lado da matemática, e ele tinha muita curiosidade. E aí eu lembro que ele me perguntou como que era a raiz quadrada. Curiosidade, assim, de criança, que eles sempre, quem é, né, dos lados das matemáticas, eles ficam muito curiosos para saber as mais difíceis. E aí eu ensinei pra ele, assim, porque era bem facinho, né? E aí, tá. Quando foi no último dia de aula, ele me entregou uma cartinha que eu tenho guardada até hoje. E aí na cartinha, só consegui ver depois em casa, aí tava escrito também: obrigada, professora, por ter me ensinado a raiz quadrada. Aquilo lá pra mim foi um máximo. Então acho que felicidade no outro, né, nesse sentido, assim, está ali também, quando eu penso nos meus alunos de modo geral, esse respeito, mas essa gratidão que eles têm também com a gente, que entra naquilo de novo, né? Pra mim, eu só tô fazendo meu trabalho, mas se eu puder, tipo, ajudar ou acrescentar um pouquinho em um só, pra mim já é muita felicidade, assim, né? E, né, também entra, igual você falou, na felicidade comigo, com meus alunos, tem comigo, com minhas amigas também, que eu gosto muito de ter o contato delas, de estar conversando com elas, né, enfim, né, dessa cumplicidade também, de certa forma, de poder conversar, de poder se abrir, de poder, né, ser quem eu sou, e também, né, no meu casamento aqui, né, nós dois no caso, que igual Deus falou, é a rotina, é o dia a dia, é uma comida que um faz pro outro, é uma louça que um lava pro outro, né. Então, acho que a felicidade é igual... Isso ajuda, né? Isso, quando a gente é casado, acaba que, assim, tirar o peso, porque, assim, uma casa dá muito trabalho pra manter, parece que não, né? Quando a gente mora com nossos pais, a gente acha que ela só flui, né? E aí, quando a gente mora sozinha, a gente percebe que existe muita coisa. E, querendo ou não, essa divisão de tarefas também, né? É uma felicidade, assim, porque... É que pra você ser feliz, você tem que estar físico e emocionalmente bem. Então, se você estiver cansado fisicamente, por ter que cuidar de uma casa, você não vai estar feliz. Isso desde um trabalho. Se você estiver cansado no trabalho, se você vai doente pro trabalho, a felicidade depende... Então, por isso que é bom a pessoa se cuidar. Fazer academia, se alimentar bem, dormir bem.
o segredo da felicidade também está na rotina, em se cuidar para poder cuidar do outro. Lembrei do que eu queria dizer assim, lembra que eu travei lá atrás querendo falar de filho, que era a primeira coisa que eu quero ensinar para os nossos filhos é que a gente nasce para ser servido, primeiramente, né? A gente nasce sendo servido, não que a gente nasce para ser servido. E essa é uma mentalidade que atrapalha muitas pessoas na felicidade delas, que elas não entendem, que elas acham que pelo fato de nascer e ser servido, vai ser servido a vida toda. Que a felicidade é quando você é servido, que as pessoas nasceram para te servir, nasceram para as suas necessidades. Então elas vão limpar a sua cama, a gente falando aqui, quando você mora com os pais, tem uma fada madrinha na maioria das casas, aí que a casa limpa, louça limpa do nada sozinha, roupa dobrada no coisa, comida feita no meio-dia, 8 horas da noite, você fala, caraca, velho, isso é felicidade, como não é, né? Só que a gente fala, quando a gente tiver filho, eu quero ensinar, trazer que felicidade, de alguma forma, para eles serem felizes, eles vão ter que servir. E que tem felicidade na servidão também. Servidão de você arrumar uma cama, servidão de você diminuir o peso, igual ele falou. Quando a gente é casado, a gente tem uma casa, eu e nós dois trabalhamos, então hoje a gente tem uma realidade social onde 2 pessoas trabalham, etc. Estão ali 8 horas, 5 dias na semana, às vezes 6. E ao mesmo tempo tem uma casa, então, tipo, não tem mais a dona de casa, não tem mais o dono de casa agora, né? Numa sociedade mais atual nossa, tem homens que também são donos de casa, e isso é comum também, não é uma coisa errada, etc. Vai muito do diálogo, do acordo ali do casal. Mas, igual eu tava falando, eu diria pra você que tá aí do outro lado, a mentalizar que a gente nasce sendo servido, sendo amamentado, sendo alimentado, tendo roupa limpa, e uma mãe, um pai, muitas das vezes uma avó, um avô que vai servir a gente, que vai dar amparo, que vai dar roupa, que vai dar comida, que vai dar tudo o básico que você precisa, vai te dar brinquedo, e esses brinquedos vão ser os momentos felizes para você, vai te levar para viajar, etc. Só que chega um momento ali de uma certa idade, com 16, 17, 18 anos, que você quer uma independência e você meio que, seus pais falam, ó, daqui para frente meio que é contigo. E você também sente que é com você, que você quer trabalhar, que você quer ser mais independente, que você vai começar a buscar, e você só ganha dinheiro servindo. Aí você descobre o lado da serventinha. Até um tempo você foi servido. Agora você vai entender que os seus pais, para te servir, eles tiveram que servir outras pessoas em essa tônus do mundo. Algumas pessoas não vão precisar disso. Algumas pessoas já são ricas, vêm de berço, já estão acostumados a ter uma cozinheira em casa, uma mulher que limpa a casa para eles, ou um homem também, né? Não só uma mulher, mas uma pessoa que faz bastante serviço por eles. Só que pra gente, pra maioria das pessoas, acho que vão ver esse vídeo, essa não é a realidade. Então, pode puxar. Eu não acho que necessariamente nisso, assim. Eu acho que também vale não necessariamente de ser servido nesse aspecto, né? Mas, tipo assim, entra essa questão de ser servido e servir, né? Entra em também ser uma pessoa boa, sabe? Eu acho que amplia um pouco mais aí. Porque às vezes a gente acaba sendo folgada, volta naquele seu vídeo, né? Se você acha que as pessoas têm que servir você o tempo todo, você se torna uma pessoa folgada. Não vou, tipo, eu comi uma bala que joguei o papel no chão, porque vai ter gente que vai catar. Então, tipo assim, entra em uns aspectos, claro, muito, né? Maiores, assim, né, fora do que a gente tá colocando, mas também é meio que sobre isso. E aí, rapidinho, tem um vídeo que eu assisti, até te mandei uma vez, que eu acho ele maravilhoso, assim, ainda mais quando se fala em ter filhos, assim, que ele era um vídeo assim, era uma família, que o menino acho que estava completando 12 anos, se eu não me engano, e aí ele falava assim, vou te contar um segredo, vem aqui que eu vou te contar um segredo. E daí o menino fica todo curioso, né? Falou, não, é um segredo que a gente revela só, né, pros nossos filhos quando tem 12 anos. E aí o menino fica curioso, assim, daí ele fala assim, o segredo é que a vaca não dá leite. Aí o menino fica assim, né? Aí o pai fala assim, você achava que a vaca dava leite, não é? Daí o menino, sim, vaca dá leite. Ele, não, você tem que ir lá e tirar o leite da vaca, né? Então, assim, traz uma reflexão sobre isso também. Então, a gente, né, claro, né, que ali é de um jeito metáfora, assim, né, é colocado. Mas a gente muitas pessoas acham que a vaca dá leite, né, que é só, pronto, é só beber e tá tudo bem. Não é assim, né, se você não alimentar uma vaca, se você não for lá tirar o leite, se você não ter, né, aquele tratamento, você não vai ter o leite, né. Então, claro, ele é de um modo mais metáfora, assim dizer, mas eu achei muito maravilhoso aquilo.
Então, aí a felicidade, ela tá nesses dois caminhos, igual falar para os nossos filhos ou para você que tá do lado, que a felicidade, ela tá em ser servido também, estar em servir e estar no tempo comum. Então a gente achou vários termos da felicidade. Igual fala, a felicidade está em vários lugares, como a tristeza também tá. É que a gente está falando nesse vídeo sobre felicidade. Então o protagonista é a felicidade. Agora, para fechar, acho que a gente falou bem ali do segundo bloco, um pouquinho, do jeito nosso, assim, claro que é legal, não fala, já tem 40 minutos, mas parece que fica 10 coisas para falar, para sem falar, mas falar, não, vamos puxar, vamos terminar isso aqui, senão vira um vídeo de 2 horas aí e a gente tem coisas também para serem felizes, né? Tipo, além desse vídeo aqui. Felicidade no mundo, para fechar. A felicidade, tudo que a gente traz, felicidade, desde felicidade pra gente, felicidade com o outro, tem a ver com felicidade no mundo. Felicidade no mundo, ela é um pouco mais complexa, mas vamos dizer assim que você acorda de manhã e você vai tomar um café e quando você abre a porta tem um arco-íris no céu, tem um nascer do sol e você pode ver e acompanhar o nascer do sol. Essa é uma felicidade no mundo. Ou quando você vai assistir um jogo da Copa do Mundo num barzinho e você tá com muitas pessoas, você tá feliz. Muitas vezes você tem a felicidade no outro ou você tem a felicidade em você. Eu ia falar antes, né, do tema ali, que a gente não pode terceirizar a felicidade. Esperar pelo churrasco, esperar pelo pudim, esperar pelo leite da vaca chegar pronto. Às vezes você tem que ir lá tirar o leite da vaca, às vezes você é a pessoa que tem que fazer o pudim, às vezes é você que tem que acender a churrasqueira e fazer um churrasco, você tem que criar as oportunidades de fazer uma viagem também, e não ficar esperando também as pessoas te convidarem para fazer uma viagem, as pessoas te convidarem para fazer um churrasco, alguma coisa do tipo. E voltando, né, para felicidade no mundo, muitas das vezes essa felicidade no mundo, igual a gente está comentando aqui, é um dia do serviço. Esses dias a gente teve uma festa junina. Então, você fala, cara, olha isso, tipo, olha esse momento, as viradas de ano. Às vezes você tá com a família, você tá vendo aquele momento, felicidade no mundo tem a ver com cultura. Às vezes você vai no cinema, quando a gente foi assistir o Top Gun, né? Top Gun, tipo, velho, um cinema com 40, 60, 80 pessoas ali dentro, você fala, cara, esse é eu no mundo, é eu absorvendo cultura, é eu ouvindo uma música que muita gente ouve, muita gente escuta, ou que é minha, que seja, mas é quando você se integra com o que as pessoas criam para o mundo. A pessoa não, quando você faz uma música, você não faz para alguém específico, pode até ser feita, mas você faz, às vezes a gente faz uma música e põe para o mundo. Quando a gente consome aquilo que é do mundo, e aquilo que é do mundo nos faz feliz, acho que deu para entender também. Então, quando você assiste uma partida de futebol, as pessoas no show, o cantor não tá cantando para você, tá cantando pro mundo no sentido para todos. E aquilo te faz feliz, aquele momento específico de estar naquele lugar é felicidade também. E tem a tristeza no mundo. Qual que é o contrário? Pô, quando a gente vê uma notícia de uma guerra, quando a gente vê uma crueldade que foi causado com um professor, por exemplo, uma professora em Curitiba, né, que faleceu, a última recente, por estresse. Então isso afeta a Aline. Quando eu vejo que um barbeiro foi roubado ou assassinado porque tinha um cliente e tal, a gente se sente mal também. Então a gente tem um contrário do nós no mundo. Quando caiu o avião do Chapecoense, eu chorei. Quando caiu o avião da Marília Mendonça, chorei. A Aline chorou. Então, tá vendo como que tem a gente no mundo? Como que, às vezes, o que acontece no mundo também afeta. A gente fica ansioso, a gente fica depressivo, dependendo do que acontece. A gente fica triste, aquilo pode entristecer a gente. Só que, de novo, a gente não pode ter uma marra. Morreu fulano, morreu Marília Mendonça. Tudo bem, foi triste naquele momento, mas você não pode agarrar aquilo e todo dia faleceu, tristeza e tal. Não, velho. Viva, né? Tipo... Tem uma música que fala, né? Que você seja triste e não por... E isso é ser humano. Isso é humano. Às vezes, talvez você do outro lado, eu espero que você... Acho que a gente não tem muito disso no nosso casamento, mas quando a gente tá falando com outras pessoas, que... Pra você, Edgar, por exemplo, talvez que perguntou sobre isso, que você não segure nada. Não segure a tristeza, não segure a parte ruim, e compreenda que felicidade é tudo. E felicidade também é nada. Felicidade, ela é solta. Felicidade, ela não é o objeto, ela não é físico. Felicidade é isso.
e chutar um pouquinho a bola para a Aline concluir o nosso vídeo falando para ela o que é felicidade no mundo. Eu acho que você falou bem mesmo, acho que para mim também é isso, assim, de certa forma. Tudo que você trouxe, né, igual quando a gente pensa em felicidade no mundo, seria uma felicidade geral, né, com várias pessoas, né, igual ele falou mesmo, um acontecimento, um show, né, que é um acontecimento que tá ali sendo, e que todo mundo tá envolvido sendo de certa favorecido. Forma, né. Eu acho que é isso mesmo. E se você chegou até aqui, escreve. Se inscreva no canal, deixe seu like. Mas escreve assim, felicidade é... E escreve o que é felicidade pra você, com algumas palavras. Pra gente ouvir saber, também, pra gente ouvir a sua opinião do outro lado. Quem assistiu até aqui, parabéns, viu? Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez não esteja feliz ou goste do tema felicidade, se interesse por esse tipo de diálogo, etc. E eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, falar um pouco. Talvez rápido, sem muita pausa, não vai ter muito corte. Normalmente meus vídeos estavam tendo corte. Esse vai ser assim mesmo, né? Ele vai inteiro. Acho que o inteiro da gente pra vocês. Um abraço. Tchau. Até a próxima.